Então, semana passada nós falamos aqui sobre como a igreja deve cuidar das crianças, né? E hoje nós vamos falar sobre adolescência. Como a igreja deve cuidar dos adolescentes. Então, hoje, não acha que a mensagem hoje é só para os adolescentes. Não acha que a mensagem hoje é só para pai de adolescente ou para pai de criança pequena que um dia vai virar adolescente, né? Mas é para a comunidade. Se a família é a nossa prioridade, como nós vamos cuidar dos adolescentes? Como nós vamos priorizar os adolescentes? Então, para os adultos aqui presentes, eu gostaria de perguntar uma pergunta retórica, né? Você lembra do tempo de adolescente? Ah, é forte o Brasil. E aí eu vou falar, será que foi fácil? Será que você teve alguma crise? Será que você teve algum desafio? Ah, muito provavelmente. Muito provavelmente. Será que você foi um adolescente problemático? Você foi um adolescente tranquilo? Enfim, é importante a gente pensar nisso. Pois bem, hoje é dia da gente pensar como é que a gente pode abençoar, como é que a gente pode cuidar melhor dos adolescentes, do nosso convívio. Alguns deles talvez estão lá na sua casa, né? Talvez você tenha um filho adolescente, um sobrinho adolescente, ou um amigo adolescente. Enfim, como é que a gente vai cuidar melhor deles? E para os adolescentes, né, eu queria dizer, ó, hoje minha tarefa não é constranger vocês, tá? Não vou passar vergonha em vocês. Hoje não, tá? Outro dia a gente conversa, né? Mas hoje não. Hoje a minha ideia é pensar junto com a igreja como é que a gente pode melhor servir vocês, né? Então, ó, os adolescentes estão concentrados nessa região aqui, viu, gente? Por isso que eu estou olhando para cá, tá bom? Então, hoje é a nossa tarefa. Tem um humorista, né, que chama Douglas Lima. E ele tem um espetáculo que se chama, como é que é? Vida de Crente, alguma coisa assim. Aí ele vai dizer, ele falou assim, ó, deixa eu dar uma palavra para os adolescentes. Douglas Lima, viu? Ninguém gosta de vocês. Aí ele falou assim, você já parou para pensar que a Bíblia mostra Jesus com 12 anos, depois só mostra Jesus adulto? Por quê? Porque a adolescência foi ignorada. Aí ele continua dizendo, você já viu que na criação, por que será que Deus criou Adão e Eva adulto? Porque nem Deus tem paciência com adolescente. Brincadeira, como eu disse, é um texto de humor. Mas esse texto revela um pouco dos pensamentos das pessoas da igreja. Sabe por quê? Porque, infelizmente, alguns irmãos demonstram. Aqui, quando eu falo alguns irmãos, eu não estou falando de gente dessa igreja, não, gente. Aqui a gente não tem isso, com certeza. Né? Mas há alguns irmãos que demonstram, às vezes, um desinteresse, ah, impaciência, eu diria até um certo desprezo com os adolescentes. E muitas vezes quem age assim é porque não tem filho adolescente em casa. E é engraçado, porque é igual acontece com as crianças. Essas pessoas esqueceram que um dia também elas foram adolescentes. Um dia também elas tiveram crise de identidade. Um dia elas também tiveram crise em relação aos estudos, à carreira, namoro, ministério e mais 1 milhão de outras crises que os adolescentes têm. Então, a adolescência é um período de transição. Então a gente olha para o adolescente e fala assim: você não é mais criança. Mas você também deveria pensar: mas também não é um adulto. Então, algumas coisas, algumas experiências já colaboraram com a formação, né, desse adolescente, né, e virão outras experiências mais profundas. E ela deve se preparar para essas experiências. Ela deve se preparar para uma carreira, para um casamento, para um ministério e tantas outras responsabilidades que ela vai ter no futuro. Isso gera uma grande pressão. E aí está cada dia mais difícil ser adolescente. Está cada dia mais difícil ser cristão. Está cada dia mais difícil viver aqui na Terra. Essa é a grande verdade. E é interessante que a Bíblia, a palavra adolescente não existe. Não? Você não vai achar lá na Bíblia. O adolescente não existe. Porque isso é algo moderno. O termo adolescência, ele deve ter, no máximo, 200 anos. Tá bom? É uma coisa do século XIX.
Então não vai ter esse termo na Bíblia. Mas na cultura judaica, por exemplo, você vai ver lá que eles têm a cerimônia do bar mitzvah e do bat mitzvah. Né? Para os meninos, aos 13 anos, eles têm um rito de passagem chamado bar mitzvah. E aí, a partir dos 13 anos, o menino começa a ser tratado como adulto. O mesmo acontece com as meninas aos 12 anos. Isso na cultura judaica, na cultura oriental. Nós cristãos, a gente não tem esse rito de passagem, né? Mas então a gente deveria pensar como eu poderia trabalhar, como eu poderia preparar o adolescente, o jovem, para a sua emancipação, para a sua independência. Porque, segundo a nossa cultura pós-moderna, a gente teria 6 anos para declarar que ele será adulto, dos 12 aos 17. Você ainda não é adulto, mas você também não é criança. Então, esses 6 anos de transição é a preparação para quando você tiver 18, você fala, agora você é um adulto. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai conciliar todas as coisas? Por quê? Porque na adolescência, algumas capacidades já existem. Um adolescente pode engravidar, assim como um adolescente pode engravidar uma mulher. Adolescentes já têm capacidade de cometer crimes hediondos. E, infelizmente, têm cometido, como a gente tem visto aí em vários lugares, na grande mídia. Então, é um conflito, às vezes, difícil de separar capacidade e maturidade. Então, eles precisam de orientação. Então, no texto que nós lemos, vai falar justamente sobre isso. O texto vai dizer, lembra-se do Criador nos dias da tua mocidade. E aí, mocidade aqui pode ser um conceito amplo, principalmente se a gente vai olhar o contexto do versículo. Mocidade aqui pode ser o tempo de vigor. E o tempo de vigor pode ser muito tempo. Né? Sexta-feira eu estava mostrando para a sala, né, um idoso de 60 anos, muito mais forte que eu. Travadão assim, musculoso. Eu falei, eita. Então, ele ainda está na mocidade, ele ainda está no tempo do vigor. Mas se a gente for olhar, aqui no contexto que a gente quer trabalhar, eu quero falar então do início da mocidade. Eu quero ser mais específico. Eu quero falar sobre adolescência. Então, entenda uma coisa. O maior legado que alguém pode deixar para um adolescente, e a primeira coisa que esse precisa compreender, é que lembrar-se do Senhor faz toda a diferença em nossas vidas. O autor diz, lembre-se do Senhor, para que as coisas sejam diferentes. Lembre-se do Senhor, para que você tenha uma boa caminhada. Lembre-se do Senhor, para que você seja feliz. E quando eu digo feliz, não é que tudo vai dar certo, mas que você seja satisfeito em Deus, mesmo quando as coisas não derem certo. Então, a primeira coisa que nós precisaríamos ensinar aos adolescentes é justamente isso. Lembre-se do Senhor. Tem um pastor que eu gosto de acompanhar que chama David Hicker, ou David Hicker, dependendo do jeito que você fala. Né? E ele se comunica muito bem com o jovem adolescente. E uma das suas, talvez, né, a sua especialidade é justamente a área da sexualidade. E talvez por isso que o jovem adolescente gosta de ouvir. Sabe por quê? Porque qual é adolescente que não tem crise na área da sexualidade? E eu não estou falando aqui de questões de gênero, não. Tá? Eu estou falando o seguinte, porque é normal, na adolescência ele vai começar a se descobrir. Na adolescência, provavelmente, se ele não tiver os primeiros contatos, é onde o negócio vai começar a ficar mais difícil quanto a pornografia, masturbação, fornicação e coisas semelhantes. Mas aí o pastor David Hicker vai dizer em um dos seus sermões sobre sexualidade que a chave para lidar com isso, sabe o que é? Lembrar-se do Senhor. A chave para lidar com a sexualidade, com muitos outros problemas da vida, é olhar para o grande mandamento. E qual que é o grande mandamento? Amai a Deus acima de todas as coisas. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você é apaixonado por Jesus, você vai compreender que só vai fazer sentido fazer aquilo que o agrada. Então nós não vamos viver para nós mesmos, mas nós vamos dizer como Paulo diz lá em Filipenses 1, não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Então, se eu entendo, por exemplo, a questão, se eu encaixo Deus no espaço em que só Ele cabe, não vai caber, por exemplo, um relacionamento que não o glorifica. Então, o princípio é o mesmo de Eclesiastes. Lembrar-se do Senhor. Priorizar o Senhor. Compreender que Ele é o amor das nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, não é só na área da sexualidade que a gente vai fazer isso. Então, se a gente for olhar as outras áreas da vida, a área dos estudos, a carreira profissional, a área financeira, enfim, todas as áreas da nossa vida, se nós encaixarmos Deus no lugar onde Ele deve estar, as outras coisas só vão fazer sentido se estiverem alinhadas com essa visão do Senhor. Amém? Então, nós precisamos transmitir isso aos adolescentes, que estão num processo crucial de formação, que estão num período de decisões. E então, a última coisa que nós podemos fazer, sabe o que é? Isolar os adolescentes. Isso não pode acontecer. O Dr. Cassie Cartens tem um livro maravilhoso que se chama O Mundo Precisa de um Pai. Mais ou menos umas 400 páginas. Né? E aí, nesse livro, ele traz uma tabela onde ele mostra o nível de importância a cada idade. Ele mostra, por exemplo, que de 0 a 6 anos, a pessoa mais importante na vida da criança é a mãe. É a mãe que vai ensinar para a criança os primeiros passos, não sozinha, tá? Ela é a mais importante, mas não é a única importante, não é a única responsável. Mas ela é uma figura importante na formação do caráter da criança. E aí, quando chega dos 7 aos 11 anos, sabe quem é a pessoa mais importante na vida da criança? O pai. É o pai que vai contribuir com a formação da identidade da criança. É o pai que vai auxiliar para que a criança se sinta segura. Então, o pai tem uma importância também imprescindível, não sozinho, mas é a figura mais importante entre 7 e 11 anos de idade. Então, a gente vê, aí a gente chega na adolescência. Entre os 12 aos 17, sabe quem são as pessoas mais importantes para os adolescentes? Os amigos. Os colegas. Sabe? Então, porque dos 12 aos 17, ele já começa a falar assim, mãe, eu não sou mais o filhinho da mamãe. Ô pai, eu preciso agora amadurecer. Ele já começa, sabe, a querer sair do ninho. Ele já começa a pensar numa outra perspectiva. E sabe o que é crucial? Aquilo que se planta de 0 a 11, se colhe dos 12 aos 17. Então a gente vai ver um menino rebelde, a gente vai ver um menino maldoso, é porque talvez faltou algo de 0 a 11. E agora nos 12 aos 17 isso é agravado através das amizades, através das companhias, se elas não forem boas. Percebe? Então, o que cabe aos pais quando chega dos 12 aos 17? Fala, pastor, então eu perdi. Meu filho já tem 13, 14, já era para mim? Não. Sabe qual que é a sua forma de agir agora? Agora chegou a hora de você ser amigo dos amigos do seu filho. Isso vai fazer toda a diferença. Agora, é imprescindível, né, que você agora desenvolva não um relacionamento simplesmente de pai e filho, mas de amigo. Meu filho Azaf tem 6 anos e ora o outro filho, e aí, amigão? Vem cá, amigão. Tipo assim, já vou tentando desenvolver uma amizade para que quando ele chega na adolescência, faça, meu pai é o meu amigo. Não é só o meu pai. Percebe? Então, essas informações elas vão nos ajudar a encontrar alguns fenômenos. Por exemplo, você já percebeu que adolescente geralmente anda em bando? Você já viu? Você chega na escola, né? Quando você chega lá no ensino médio, você vai ver um monte de grupinho. Um monte de bando. Tem o bando dos que gostam de rock, tem a galera do hip hop, tem a galera do futebol, tem a galera que gosta de, sei lá, né, de coisa mais tranquila, de leitura, enfim. Tem os clãs, os grupos. Eles estão sempre em bando. E você já percebeu que, direto ou indiretamente, esse grupo sempre tem um líder? Então, quer dizer que se você tiver um grupo de 20 adolescentes,
Se você conseguir influenciar os 3 ou 4 líderes, você influencia todo o resto? Os adolescentes estão olhando para mim agora e falam, quem será que é o líder? Quem será que está no comando? E alguns já estão olhando para mim e falando assim, eu sei que sou eu que faço a diferença. Eu sei que sou eu que sou influente. Então, nós precisamos pensar quanto a isso. Você já ouviu falar do termo chamado ikikomori? O que é isso, pastor? É japonês mesmo. O termo japonês significa isolado em casa. É um fenômeno que começou no Japão, tem se alastrado por vários lugares do mundo. Na pandemia, então, teve uma grande adesão. Sabe o que é? É um adolescente que entra dentro de um quarto e fica lá por horas, não, por dias, semanas, às vezes meses. Então ele come dentro do quarto, ele toma banho, não toma dentro do quarto. Ele convive, sabe, na hora que vai comer, sabe o que ele faz? Ele assiste live de gente comendo para comer junto. É o chamado mukbang. Então, sabe, ele fica quase que vegetando. E esse estilo de vida doentio, né, ele faz com que um adolescente, ao invés de cumprir o que é natural, se juntar a alguns amigos, desenvolver social e intelectualmente, ele se fecha para o mundo, podendo produzir coisas como depressão e ansiedade. Infelizmente, nós vivemos em tempos em que a depressão e a ansiedade são cada vez mais presentes, inclusive entre adolescentes. Nas escolas, muitos são os relatos de criança com ataque de pânico, com crise de ansiedade, crianças depressivas. Então, sabe aquele adolescente que no verão o sol está rachando e ele está de manga comprida? Muitas vezes, sabe o que é? É porque ele está se cortando. É porque ele está doente. É porque ele está precisando de ajuda. É porque ele está isolado. Então, por todas essas razões citadas, é que o ambiente da igreja, ele precisa ser acolhedor. Sabe, muitos não tiveram em casa o cuidado paternal e maternal necessário. Inclusive, filhos não órfãos. Crianças que moram com o pai e com a mãe, às vezes não tiveram o cuidado que precisariam ter. E aí eles chegam na adolescência cheia de vazios, cheio de carências. E se esse vazio, essa carência, não for preenchida à luz do Evangelho, vão formar pessoas infelizes, inseguras, ansiosas, agressivas e sabe-se lá o que mais. Então, você pai, você mamãe, que às vezes está querendo esconder seu filho do mundo, para que ele não ande com más companhias, entenda, isso é um processo natural. Ele precisa de amigos, ele precisa se socializar. O isolamento só vai fazer mal para ele. E o que ele precisa agora, ele não vai encontrar no papai e na mamãe, talvez. Então, talvez o que você precisa agora é conduzir os seus filhos para que ele tenha bons amigos. Talvez uma forma que você vai colaborar com ele é sendo amigo dos pais dos amigos dele. Talvez uma forma que você vai colaborar não é colocando seu filho no mundo, mas trazendo os amigos dele para dentro da sua casa. Tendo uma relação com eles. Tendo um desenvolvimento com ele. Talvez a sua missão, a forma de você ajudar o seu filho é conduzindo ele para lugar onde ele pode ter amizades saudáveis. E nós entendemos que a igreja pode colaborar nesse quesito. A igreja pode ser uma bênção nesse quesito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, como igreja, um ponto de alerta é a recepção, o cuidado, o acolhimento dos adolescentes que nos visitam, que participam das nossas programações, principalmente aqueles que vêm pela primeira vez. Porque se o adolescente chega aqui, participa da programação, e ele não se enturma, e ele não se sente parte, e ele não acha que aquele grupo ele pode pertencer, ele pode fazer parte, ele não vai voltar. Não por vontade própria. Percebe? Então, quando eu digo sobre esforço deles se sentirem parte,
Eu não falo só dos adolescentes da igreja, não. Eu não falo só dos líderes dos adolescentes, não. Mas toda a igreja é responsável por isso. Sabe? A pessoa que fica na porta da igreja tem que recepcionar o adolescente bem, como ela recepciona qualquer outra pessoa. A mensagem aqui pregada tem que alcançar os adultos, os mais velhos, mas tem que alcançar os adolescentes também. O louvor ministrado aqui deve envolver também os adolescentes. Então, tudo tem que ser perfeitamente pensado como algo em que todos são bem-vindos, inclusive os adolescentes. Então, dito isso, eu gostaria de entrar no cerne da mensagem, que é sobre como nós vamos cuidar deles aqui na igreja, amém? Salmo 127, versículo 4. É um salmo de Salomão, que vai dizer o seguinte: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Então, esse texto nos faz entender que os pais devem olhar para os seus filhos, não como quem vai ficar a vida inteira debaixo da sua asa, mas como quem em algum momento vai ser lançado, enviado. Percebe? Se nós não compreendermos isso, nós vamos fazer mal para eles. Então, é por isso que as pessoas dizem que a gente cria os filhos para o mundo e não para nós. Mas criar o filho para o mundo não é pensando nele se perder no mundo, mas é enviá-lo ao mundo para que ele possa fazer a diferença no mundo. Amém? Glória a Deus. Então, se nós criarmos os filhos para nós, a gente vai produzir pessoas imaturas, pessoas dependentes. E isso vai dificultar a fase adulta. Eu sei que a minha mãe me ama, meu pai me ama, mas muitas vezes eles me deixaram refém deles. Quando eu me casei, eu não lavava um garfo em casa. Hoje é diferente. Hoje os tempos mudaram. O pastor está ali, glória a Deus. Oh, aleluia. Mas, por outro lado, o meu pai me colocou para trabalhar muito cedo. Então, criança, eu trabalhava. Adolescente, eu trabalhava. Então, isso me ajudou a amadurecer bastante nesse quesito. Então, eu não tenho problema nenhum com o trabalho. Às vezes, eu acho que eu trabalho até demais. O negócio de ter 2, 3 empregos, irmão, é difícil. Então, sabe, agora, se nós criarmos os nossos filhos entendendo, né, que uma hora eles vão ter que ser enviados, nós vamos contribuir com a adolescência mais segura e uma fase adulta com maiores tendências ao sucesso em diversas áreas. Certo? Você já viu um jogador de futebol contar a sua história? É bem provável que ele vai dizer que quando é que ele começou? Quando criança. Muitos jogadores aprenderam a chutar a bola quase ao mesmo tempo que aprendeu a andar. O que é isso aí? Influência dos pais, gente. Influência dos pais. E aí, quando ele se torna adolescente, ele fala assim, cara, esse caminho é bom. Ele faz uma constatação, então eu vou continuar nele. E eu posso ser um jogador de futebol. E alguns, né, bem poucos, realizam esse sonho, realizam esse desejo. Percebe? Então, é algo que é construído dentro, desde cedo. É algo que é construído já na infância. Aí a gente vai vendo que faz uma diferença. Agora, no meu trabalho, eu tenho que lidar muito com jovens de 19, 20, 21 anos. E às vezes eles me procuram, né? Falam assim, ô, tenente, estou pensando em seguir a carreira militar. E eu fico num misto de alegria e de decepção. Eu fico feliz porque eles estão procurando algo que tem um senso de propósito, que eles estão procurando algo concreto. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, nossa, mas ele resolveu isso tão tarde. As oportunidades agora já reduziram tanto. As coisas poderiam ser diferentes se ele tivesse essas informações quando ele era adolescente. Ele poderia alçar voos maiores, mais altos. Ele poderia ingressar, por exemplo, na vida militar ainda adolescente.
e muita coisa seria diferente. E aí eu pergunto, será que essa direção deve ser dada exclusivamente pelos pais? Será que as pessoas mais entendidas da igreja também não poderiam, sabe, auxiliar, ajudar aqueles que talvez não têm consciência sobre o seu futuro? Você, irmão e irmã, que tem uma carreira bem-sucedida, algum dia você já parou para conversar com uns adolescentes aqui na igreja e tentar mentoreá-lo, tentar auxiliá-lo, tentar plantar semente, despertar algo no coração deles? Sabe por quê? Sabe, é muito difícil e é constrangedor, às vezes, você conversar com o adolescente e falar assim, e aí, o que você pensa em fazer no futuro, quando você for um adulto? Aí ele vai dizer assim, não faço ideia. Isso corta o coração da gente. Por quê? Porque está faltando algo. Está faltando orientação. Está faltando acolhimento. É muito diferente quando você vai conversar com um que tem mais informações e fala assim, ó, eu já pensei nisso, nisso, nisso. Eu não decidi ainda, mas são opções. Esse já tem uma orientação. Esse já tem uma ajuda. E sobre orientação, é inevitável a gente se lembrar do maior exemplo de discipulado na Bíblia. Jesus Cristo. Sabe, os filmes, as séries, agora eu vou dizer algo agora que vai te decepcionar por um lado. A gente vai ver a história de Jesus, a gente vai ver filme, a gente vai ver série, vai ver os desenhos na escola dominical. A gente vai pensar que os discípulos são tudo da idade de Jesus. A gente vê os discípulos barbudos, que os caras às vezes carrancudos. Mas sabe de uma coisa? Os discípulos tinham muito mais cara de The Chosen do que de Zion ou de Rede de Homens. Então, só explicando para quem não sabe o que é isso, The Chosen é o nome dos adolescentes da nossa igreja. Zion é o nome da juventude. E Rede de Homens, né? Rede de Homens. Então, é bem provável que os discípulos de Jesus tinham entre uma faixa etária de 15, 16, 17 anos de idade. Então não era aquele pessoal barbudo, não era aquele pessoal mais velho. À luz da Bíblia, a gente vai ter uma ideia de que provavelmente o único com mais de 20 casado era Pedro. Porque Jesus curou a sogra de Pedro, então a gente sabe que ele era casado. E que na ocasião em que Jesus teve que pagar o imposto, ele falou, vai lá no peixe, pega uma moeda, paga o seu imposto e o meu. O que isso quer dizer, pastor? Lá em Êxodo vai dizer que apenas os homens com mais de 20 anos é que pagavam imposto. Se tem 13 homens, só 2 estão pagando imposto, quer dizer o quê? Que só 2 têm mais de 20 anos. Então, Jesus plantou na base. Jesus não pegou jogador veterano para andar com ele. Jesus foi lá no dente de leite, lá no juvenil. Então ele chamou os adolescentes, ele discipulou adolescentes. E, sabe, e por quê? Porque entre 12 e 17 é justamente o período de decisões. É nessa época da vida que você começa a pensar em carreira. Fala assim, acho que eu vou ser advogado, acho que eu vou ser médico, vou ser militar, vou ser, sei lá, empresário. É nessa época que você começa a pensar nisso. É nessa época que você começa a apaixonar, né? Eita. Começa a querer namorar. Apesar de eu desaconselhar fortemente que namoro aconteça antes dos 18 anos. A cara de ódio deles olhando para mim agora. Mas se você quiser conversar sobre isso a respeito, o gabinete está aberto, tá? A gente pode conversar. Por que eu penso assim? Tá bom? E nesse período de decisões, os adolescentes precisam de amigos. Precisam de orientadores. Precisa de pessoas para direcionar, para dialogar com eles, para mostrar a vida como ele é. Então, o que acontecia, né, por que os discípulos de Jesus eram muito jovens? Porque depois do bar mitzvah, depois dele ser declarado adulto aos 13 anos de idade, a cultura judaica fazia com que boa parte dos judeus era acolhido por um rabino.
para ensinar eles sobre a lei, para que eles fossem talvez mestres da lei, fossem rabinos no futuro. Então, é justamente por isso que Jesus começa o seu ministério aos 30. Porque o sacerdote não começava antes disso. Um rabino não começava antes disso. Então, Jesus, aos 30 anos, já está pronto para ser mestre. Já está pronto para ensinar. Já está pronto para discipular. E então ele acolhe lá o Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Judas e muitos outros, né? Então, nessa fase de adolescência, se não houver uma boa orientação, os adolescentes podem se envolver com amigos de má conduta. E aí entrar numa vida de promiscuidade, numa vida de criminalidade, numa vida de drogas. Mas nós, como discípulos de Jesus, nós podemos ser amigos deles, amém? E mostrar para eles que só vale a pena viver se for viver para Jesus. Como é que a gente vai mostrar isso para eles? Através do nosso testemunho e do relacionamento de amizade com os adolescentes. Mais uma vez eu reforço, essa tarefa não é só dos pais. Essa tarefa não é só dos líderes dos adolescentes, sabe? Essa tarefa é de todos nós. Como nós, como igreja, podemos colaborar com eles? Quantos adolescentes não convivem com seus pais? Quantos convivem, mas não têm uma relação saudável? Para esses, a vida em comunidade, na adolescência, pode ser um bálsamo. Pode ser um instrumento de cura e de redirecionamento. Talvez você não tenha flechas na sua aljava. Talvez o dia você já até teve, mas já enviou. Mas existem muitas flechas por aí que você poderia adotar. Que você poderia ajudar a preparar. Que você poderia refinar. Para que no momento certo elas sejam lançadas e alcancem um objetivo que glorifique a Deus. Então, como igreja, nossa missão é promover um ambiente de amizade, discipulado, orientação e envio. Na nossa igreja a gente tem um ministério dedicado a isso, chama The Chosen, Rede de Adolescentes The Chosen. E The Chosen significa os escolhidos, baseado lá nos discípulos de Jesus, que tinha a faixa etária deles. Olha que legal. Então, ela não pode trabalhar sozinha. Em termos bem práticos, deixa eu falar primeiro para os jovens. A gente deveria incluir, de forma natural, os adolescentes de 16, 17 anos na vida da igreja. Numa relação com jovens, por quê? Porque muito em breve eles vão deixar de ser The Chosen para cesárea. Eles vão deixar de ser adolescentes para ser jovens. Então, a gente precisa criar mecanismo que os aproxime. Eles precisam ser bem-vindos nas programações dos jovens. Nós precisamos criar maneiras deles serem integrados. Os homens e as mulheres da igreja, os mais velhos, também podem colaborar na formação desses adolescentes, inserindo eles na vida da igreja. Muitos adolescentes já atuam nos ministérios aqui da igreja, em vários ministérios. E os líderes desses ministérios têm a responsabilidade e a oportunidade de colaborar no discipulado deles. Mas sabe o que seria bom? Bom seria se a gente estabelecesse talvez uma cota de jovem aprendiz. Que todo ministério tivesse pelo menos um adolescente participando. Que todo ministério tivesse pelo menos um adolescente sendo discipulado pelo líder do ministério. Que todo ministério fosse abençoado através da vida deles. Então, hoje eu gostaria de lhe convidar a cooperar com os líderes e pais de adolescentes nessa igreja. Como que você poderia somar na vida deles? E quanto aos que vêm na igreja sem pais? Será que existe algo que você possa fazer por eles? É bem provável que sim. Eu diria até que tem algo que todos nós podemos fazer pelos adolescentes todos os dias.
apresentar a vida deles em oração. Qual foi a última vez que você orou pelos adolescentes aqui da igreja? Qual foi a última vez que você abençoou-os? Qual foi a última vez que você ofertou na vida deles? Às vezes é pagando uma inscrição para um retiro, às vezes é pagando um lanche no final do culto. Qual foi a última vez que você investiu algo naqueles que, muito logo, muito em breve, serão líderes nessa igreja ou em outras, serão pastores, evangelistas, pregadores, missionários, empresários, profissionais de sucesso. Sabe? Atenção, líderes que vivem falando, pastor, está precisando de gente para trabalhar. Pastor, a equipe está pouca. Você já deu uma olhadinha para essa galera aqui? Uma galera talentosa, cheio de energia. Será que ele não pode abençoar o seu ministério? Será que ele não pode somar com você? Será que, sabe o que acontece? É porque hoje em dia na igreja a gente quer buscar pessoas preparadas. A gente quer o profissional que tenha 20 anos de experiência. A gente quer a pessoa que tem bagagem. A gente, às vezes, não quer moldar alguém. E aí a gente está perdendo para o mundo. Porque as empresas, hoje em dia, elas contratam um jovem aprendiz, o jovem aprendiz vira estagiário, depois ele vira assistente, depois ele vira analista, supervisor, coordenador, gerente. Eu trabalhei numa multinacional e eu lembro de pessoas que chegaram lá como jovem aprendiz e que hoje são gerentes. Então, o mundo entendeu que é mais fácil você moldar alguém do que pegar alguém pronto. Então, será que está faltando gente no louvor? Será que não está na hora da gente ensinar essa galera a cantar e tocar? Ah, está faltando diáconos, diaconisas? Será que não está na hora da gente formar diáconos e diaconisas adolescentes? Está faltando gente na mídia, na técnica, no som? Será que não está na hora da gente investir mais ainda nessa galera para que eles possam produzir? Ah, nós queremos ter pregadores jovens na igreja. Você acha que o pregador jovem vai começar a pregar quando? Será que não está na hora deles começar a ter oportunidade, palavra de 2 minutos, de 5, de 10, para que eles desenvolvam o ministério? Porque Deus não só pode, como Ele quer usar os adolescentes para fazer a diferença dentro e fora da igreja. Amém, irmãos? Então, se você olhar ao longo de toda a Bíblia, você vai ver que Deus usou vários adolescentes em vários lugares. É bem provável que quando Davi derrotou Golias, ele fosse um adolescente. É bem provável que ele foi morar lá com Saul, tocar harpa para Saul, quando ele era adolescente. Se a gente for olhar Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles foram para a Babilônia aos 17 anos. Eles eram o quê? Adolescentes. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, especificamente nos versículos 18 e 26, também mostra que ele já fazia diferença ainda muito novo. Talvez ainda quando criança, mas também, evidentemente, como adolescente. Jeremias, o profeta, também foi chamado bem cedo por Deus, o que afirma que Deus quer que nos disponhamos o quanto antes. Os irmãos que têm uma grande caminhada na fé, se eu perguntar aqui, quando foi que começou, quando é que você teve as primeiras experiências na fé? Boa parte vai dizer assim, quando eu era adolescente. Eu me batizei adolescente. Eu fui batizado com o Espírito Santo eu comecei a pregar, eu era adolescente. Eu comecei a desenvolver os dons na igreja, eu era um adolescente. E sabe, eu sou filho de pais cristãos, de pais que sempre foram da igreja. Mas sabe por que eu permaneci? Não foi só por causa deles. É porque na igreja havia muitos outros irmãos piedosos. Havia uma grande rede de apoio, de irmãos, de líderes, de pastores, que me ensinaram muito, que me orientaram, que foram meus amigos. Porque às vezes eu não tinha coragem de falar alguma coisa para o meu pai, mas eu falava para o meu líder de adolescente. Às vezes eu não tinha coragem de tomar uma decisão perto da minha mãe, mas às vezes entre os adolescentes eu me sentia mais à vontade. Então as pessoas que apoiavam essa rede me fizeram muito bem. Então eu quero dizer para você que
que com você não vai ser diferente. Viu, adolescentes? Deus está te chamando vocês hoje, tá? Não é daqui a 5 anos, não é daqui a 10, não é daqui a 15, é hoje. Deus já tem um plano para vocês ainda hoje. Viu? Então você, irmão e irmã, sabe, eu acredito que depois de 1 hora falando, quase isso, eu acredito que você já entendeu que você também pode ser bênção na vida deles. Acho que você já entendeu que você pode colaborar de uma maneira singular na vida deles. Né? Sabe por quê? Porque amanhã, talvez, um desses aqui seja o pastor dos seus filhos. Sabe? Seja o líder dele. Sabe? Seja o ministro de louvor da igreja que seus filhos vão congregar, que seus netos vão congregar. Sabe? Então, nós precisamos nos preparar para isso. Amém? Então, aproveitando a parte prática, sexta-feira tem culto do The Chosen. E eu acho que agora vocês entenderam que o convite não é só para eles, mas é para todos nós. É um culto dirigido por eles, que eles são o principal alvo, mas que todos podemos somar. Todos podemos participar. Amém, irmãos? Amém. E agora, mais uma coisa importantíssima. Né? Sábado, nós vamos ter uma programação especial aqui na igreja. Vai ser o encontro de pais The Chosen. Então, o convite agora é para todos os pais de adolescentes. Talvez você não tenha filho adolescente, mas você tem filho de 10 anos, 9 anos. Você vai ser alcançado, não vai demorar. Então, eu quero convidar, ou melhor, eu quero convocar todos os pais de adolescentes para o próximo sábado para vir tomar um café com a gente aqui, comigo, com o Moisés, com a Isabela, com a Sara. Né, Moisés? Então, fiquem tranquilos, não vai ser igual a reunião de pais na escola, não, tá? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A nossa pauta é outra. Né? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Viu? Adolescentes, você está aqui, seu pai não está aqui, fala para ele, meu pai, o pastor quer falar com o senhor. O que ele quer? Sábado lá na igreja. Só fala isso. Você aprontou? Não aprontei não. O pastor quer falar com o senhor. Amém? Eu queria chamar todos os adolescentes aqui na igreja. Todos. Se você tem entre 11, né? Vamos quebrar o galho, né, Isaías? Se você tem entre 11 e 17 anos, eu queria que você viesse aqui na frente. 11 e 17. Todos. Sem vergonha, vem. Vamos todos aqui na frente. Todos. Amém? Glória a Deus. Aí, ó, pode espalhar aqui, ó, pode chegar para cá. Aqui, ó. Tá vendo como eles andam em bando? Fica tudo sendo... Mais para cá um pouquinho. Vamos lá. Amém? Glória a Deus. E nesse momento, nós vamos orar por eles. Então, num primeiro momento, eu queria chamar você pai. Se o seu filho está aqui na frente, eu queria que você viesse aqui, impor a mão sobre ele. Que você viesse aqui orar com ele agora. Talvez não está o seu filho, mas está o seu neto, está o seu sobrinho. Eu queria que você viesse aqui agora orar com ele. Mas mesmo assim, tem muitos aqui que os pais não estão. Eu queria convidar você da igreja. Você entendeu que é sua responsabilidade cuidar deles. Então eu queria que você adotasse pelo menos por uma manhã agora, e que você intercedesse por ele, que você colocasse a mão sobre ele agora, que você profetizasse na vida dele, que você ministrasse, que você orasse por ele agora de uma maneira singular. Todos, não quero ver nenhum adolescente sozinho, vem cá. Todos os irmãos que puderem, vem aqui na frente, sabe? Orem com alguns daqueles que estão aqui. E você que está aí atrás, você vai estender as suas mãos para cá e nós vamos orar junto agora. Nós vamos profetizar na vida deles, nós vamos abençoar, sabe, o futuro deles, nós vamos abençoar os próximos passos deles, pedir que eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles façam a diferença nessa geração, em nome de Jesus. Deus está chamando eles hoje. Amém? Você pode orar agora comigo? Vamos lá. Senhor, nessa manhã nós queremos consagrar, nós queremos dedicar, nós queremos apresentar, Senhor, esses adolescentes ao Senhor. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor tem algo especial para a vida deles. Nós sabemos que o Senhor quer usar eles, Senhor, dentro e fora da igreja. Então, Senhor, eu quero abençoar, Senhor, a família de cada um deles. Eu quero, Senhor, te pedir, Senhor, que não falte provisão, que não falte amor, que não falte paz, que não falte alegria no lar de cada um deles. Ó Senhor, dê sabedoria aos pais, aos professores, aos líderes, aos obreiros, aos tios, aos familiares.
Livra ele, Senhor, das pessoas violentas. Livra ele, Senhor, de homens e mulheres abusadores. Livre ele, Senhor, de homens e mulheres violentos. Livre ele, Senhor, de pessoas com objetivos, Senhor, maldosos contra a vida deles, Senhor. Ó, Senhor, pelo contrário, conduz amigos verdadeiros, pessoas, Senhor, que vão redirecionar, pessoas que vão discipular, pessoas que vão orientá-los no decorrer da caminhada, que eles sejam cheios do Espírito Santo. Ó, Senhor, que eles sejam, sim, Senhor, ó, Senhor, sábios, que eles sejam, Senhor, que os talentos deles, que os dons deles, Senhor, sejam entregues ao Senhor nessa manhã, e que eles possam produzir grandes coisas na tua casa, que eles possam ser uma bênção no trabalho, que eles possam ser uma bênção na escola, nos seus estudos. Ó, Senhor, nós profetizamos que daqui surgirão pregadores, pastores, líderes, missionários. Daqui surgirão médicos, engenheiros, professores, militares. Ó, Senhor, daqui surgirão, Senhor, políticos honestos, pessoas, Senhor, que fazem a diferença onde estarão inseridas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Você pode dar um abraço bem apertado agora nesse irmão, nessa irmã que você orou para ele agora, amém? Aleluia, glória a Deus. Nada mais.